que bafafá. Minha irmã estava grávida. Na verdade, ela não estava só grávida, ela estava dando à luz na minha frente. Cassie, o que tá acontecendo? Eu quero de volta, ele é meu bebê. Por favor, me ajude. Eu não acho que eu posso viver sem ele. Nossos pais ainda tinham mais 2 dias no congresso em que estavam participando, então eu pelo menos me senti mais segura em saber que até então Cassie estaria em casa e eles não saberiam. Eu poderia ir para casa, limpar o banheiro, esconder todas as evidências do nascimento que havia acontecido lá. Eles nunca saberiam. Exceto que agora Cassie queria seu bebê de volta e eu estava disposta a fazer qualquer coisa para ajudá-la a conseguir isso. Como eu disse, não estávamos muito próximas, mas ajudar minha própria irmã a dar à luz, bem, isso nos uniu, não tinha jeito, isso uniria qualquer pessoa. Nós compartilhamos algo cru e real e eu faria qualquer coisa para fazê-la feliz agora. A coisa mais simples seria colocar nossos pais no caso. Afinal, eles são advogados e lidam com esse tipo de coisa legal o tempo todo. Mas isso simplesmente não era uma opção. Cassie não teve permissão para deixar o hospital por 48 horas após o parto, então ainda tínhamos mais 24 horas pela frente. Fui para casa, me limpei e pensei no que íamos fazer. Pesquisei no Google e percebi que, sem as assinaturas dos nossos pais, a adoção nem era legal. Eu corri de volta ao hospital para contar as boas notícias, mas percebi assim que eu fiz. Algo estava errado. Ela não parecia feliz. Ela olhou para as mãos e, cheia de lágrimas nos olhos, olhando para mim, Lola, eu forjei as assinaturas deles, disse ela em voz muito baixa. Ah, não! De todas as pessoas que ela poderia ter escolhido para forjar a assinatura, ela escolheu nossos pais, que são advogados. Eles podem perder o emprego. De repente, fiquei com muita raiva. Até então, eu estava bastante calma. Eu tinha aceitado o fato de que ela ficou grávida, que decidiu desistir do bebê para adoção, mas isso estava me levando longe demais. Foi um desastre e eu não consegui pensar em nenhuma outra brecha pela qual pudéssemos passar. Eu queria tanto gritar com ela e perguntar por que ela tinha sido tão estúpida, mas quando eu olhei para ela e vi o quão triste ela parecia, eu simplesmente não conseguia fazer isso. Ela acabou de se despedir do bebê e eu temia que ela não fosse capaz de lidar com mais estresse e dor por um dia. Em vez disso, fiquei sentada, me sentindo impotente. Por um lado, ela queria manter isso em segredo dos nossos pais, e, por outro lado, tudo o que ela queria era o bebê de volta. Não vi como a gente podia fazer isso, mas eu senti que tinha que fazer isso por ela, apenas para mostrar que ela não estava sozinha nisso tudo. Somos uma família, e é isso que a família faz um pelo outro. Eu fiz mais algumas pesquisas enquanto Cassie cochilava. Eu estava exausta a essa altura do campeonato, mas estava determinada a descobrir algo. No que diz respeito à questão legal, nossos pais realmente assinaram os documentos de adoção. Mas eu achei algo interessante. Havia uma exceção à regra. Se o pai biológico nunca esteve envolvido na adoção e a adoção ocorreu sem o seu consentimento, ele poderia se envolver e recuperar o bebê. Era isso! Era assim que receberíamos o bebê de volta. No entanto, havia apenas um. E por que ela escondeu isso de nós? De quem era o pai? E Cassie não parecia disposta a me dizer. Mas, certamente, ela concordaria em me dizer agora que sabíamos que isso poderia resolver o problema dela, certo? Não. Ela não estava interessada. Acordei da soneca e disse que tinha acabado de fazer outra descoberta. Mais uma vez, ela parecia triste. Qual era o problema dela? Eu só estava tentando ajudar. Também me senti perto de chorar, mas chorar de frustração. Se ela não iria divulgar nenhuma informação sobre ele, então eu simplesmente iria lá e encontraria. Quer dizer, quão difícil pode ser isso? Voltei para casa, procurei no quarto da minha irmã de cima para baixo. Ela deixou o telefone na mesa da cabeceira, mas é claro que estava trancado. Eu tentei todas as combinações possíveis, mas ainda não consegui entrar. Não havia nenhuma evidência que me dissesse quem ele era. Então, eu entrei no perfil dela no Facebook e comecei a checar seus novos amigos. Então, algo chamou minha atenção. Havia uma foto dela com 2 caras. Eu não os reconheci, mas os nomes deles estavam lá. Abri os 2 perfis e fiquei chocada ao descobrir que um deles não existia mais. Ele deletou o perfil dele. Certamente era ele? O outro cara parecia muito bonzinho. Minha irmã disse que esse era bem rebelde. Então eu estava tremendo quando eu coloquei o nome dele Skyler no Google. Então eu fiquei gelada. Não admira que minha irmã não tivesse dito a ele que estava grávida. Esse cara estava num centro de delinquência juvenil. Eu li que no ano passado ele cometeu uma série de pequenos crimes e acabou sendo levado a tribunal e se metendo na prisão. Eu não podia acreditar. Esse era o pai do bebê da minha irmã? De repente, meu plano não parecia uma boa ideia, não. Legalmente, eu poderia envolver esse cara? Ele parecia perigoso. E isso me assustou. Eu tinha que fazer alguma coisa. Nossos pais voltariam no dia seguinte. E então, quem sabia o que aconteceria?
Bem, eu liguei pro centro e eles me disseram que eu não poderia visitá-lo a menos que eu fosse da família e que, se fosse urgente, precisaria procurar uma ajuda legal. Eu estava desesperada, então eu chamei o único outro advogado que eu conhecia, além dos meus pais, o pai da minha melhor amiga. Eu percebi que eu também me sentia ligada ao bebê, porque, afinal de contas, ele era meu sobrinho. E o pensamento dele estar com uma outra família de estranhos. Ai, eu não queria nem pensar. Eu expliquei tudo ao pai da minha amiga e esperei ansiosamente que ele respondesse. Ele ficou completamente calado do outro lado da linha. Tudo que eu podia ouvir era ele respirando fundo e soltando um suspiro. Ah, não, eu pensei, ele não quer se envolver. Mas então ele respondeu e me pediu para encontrá-lo no centro em 30 minutos. Ele disse que ligaria para a agência de adoção, pegaria os papéis e verificaria tudo. Eu fiquei tão empolgada enquanto eu dirigia até lá, e eu pensei em ligar para o hospital para que eles contassem à minha irmã, mas depois eu pensei em fazer uma surpresa para ela mesmo. O pai da minha amiga já estava lá quando eu cheguei, andando de um lado para o outro em frente à entrada. Ele era um homem muito ocupado e eu me senti culpada por envolvê-lo, mas sabia que ele poderia ajudar. Entramos e tivemos que passar por vigorosas verificações de segurança antes de podermos entrar na sala de visitantes. Reconheci Skyler logo de cara, e pela maneira como ele ergueu as sobrancelhas para mim, eu pensei que talvez ele também tivesse me reconhecido. Quer dizer, eu e Cassie somos bem parecidas. Ele se sentou e cruzou os braços na frente do peito. Ficou claro que ele não queria falar com a gente. Expliquei quem eu era e por que eu estava ali, e então o pai da minha melhor amiga explicou as coisas legais. Ele tinha uma cópia dos papéis de adoção e, quando os colocou sobre a mesa, pude ver as assinaturas forjadas de nossos pais. Eu me encolhi. Isso não foi bom. Skyler realmente riu depois de nós dois terminarmos de falar. Era estranho porque ele nem parecia surpreso que Cassie estivesse grávida. Eu não entendi. Cassie tinha me dito que ele não sabia de nada. Ele olhou para nós e disse: Então, o que você realmente quer? Porque Cassie e eu já concordamos em colocar o bebê para adoção. Não tem conversa. Foi meu primo e a esposa dele que adotaram o bebê. Então, não venha aqui e tente dizer que ela quer de volta. Já é um acordo. De qualquer maneira, meu primo e a esposa dele tentaram por 5 anos ter um bebê. E não conseguiram, não. Na verdade, a gente tá ajudando eles. Eu tava perdida, sem palavras. Cassie mentiu pra mim? O que eu tava fazendo nessa correria pra ajudá-la? Ela não passava de uma mentirosa secreta. E eu tinha ido tão longe a ponto de encontrar um advogado. Eu tava à beira de lágrimas quando o pai da minha melhor amiga falou: Skyler, eu entendo. Peço desculpas por incomodá-la assim, mas ficamos com a impressão de que você nem sabia que era pai. Eu tava tão envergonhada. Isso foi tudo culpa de Cassie. Eu tava desperdiçando o tempo de todo mundo ali. Então, algo dentro de mim clicou. As assinaturas não eram reais. Nossos pais não haviam assinado os papéis, o que significava que isso nem era legal. Mas eu me importava se ela tivesse o bebê de volta agora? Antes mesmo de pensar sobre isso, eu falei a verdade. Skyler riu e disse que eles não tinham outra opção senão forjar a assinatura e que Cassie não tinha permissão de visitar o centro. Mas então ele lembrou que a gente estava na presença do advogado e ele calou a boca rapidamente. Espera aí, você quer me dizer que essas assinaturas foram falsificadas? Bem, isso muda tudo. Esse contrato nem mesmo é legalmente válido. Na verdade, sua irmã Cassie pode ter muitos problemas. Eu fiquei com medo. Isso foi um desastre. Primeiro o pai do bebê estava na prisão. E agora a mãe também poderia estar indo nessa direção. Se eu tivesse ficado quieta, nada disso estaria acontecendo. Eu fiquei com medo. E então, meu telefone começou a tocar. Era meu pai. Eu congelei. Eu não poderia responder. E algo me ocorreu. Eu não tinha dito ao pai da minha melhor amiga que nossos pais não sabiam do que estava acontecendo. Ixi, eu deixei essa parte por acidente e agora tive uma sensação horrível na boca do meu estômago. Então eu respondi. E eu estava certa. Meu pai sabia. Eu podia realmente sentir o vapor saindo dos ouvidos. Ele disse que ele e minha mãe estavam dirigindo para o hospital agora e eu nem tive tempo de responder antes que ele desligasse. Eu tinha que chegar lá antes que eles chegassem e avisar Cassie. Mais uma vez, Skyler apenas riu. Ele parecia achar tudo muito divertido e isso me irritava muito. Eu estava muito atrasada, nossos pais devem ter dirigido a 1000 milhas por hora. Cassie estava chorando, minha mãe estava histérica e meu pai estava furioso. Quando eu entrei na sala, Cassie olhou para mim e disse: Como é que você pôde? Eu queria que o chão me engolisse. Eu era oficialmente a pior irmã do planeta. Eu gostaria de poder dizer que foi tudo um grande final feliz, que recuperamos o bebê, que Skyler foi libertado do centro e que nossos pais perdoaram Cassie. Mas eu estava mentindo se eu dissesse que deu certo. Basicamente, nossos pais ficaram loucos.
De alguma forma, eles conseguiram superar algumas brechas legais e assinaram os papéis de adoção dessa vez. Minha irmã não estava com problemas legais, pois há uma margem de 1 mês com esse tipo de coisa, de qualquer maneira. Nossos pais ficaram magoados por Cassie ter engravidado em primeiro lugar, mas mais magoados quando perceberam que ela tinha escondido isso de todos nós. Cassie percebeu que era jovem demais para criar um bebê sozinha, e é por isso que o primo e a esposa ficaram com o bebê. Todos concordaram que era o melhor, e mesmo que eu saiba que minha irmã ainda se arrepende de tudo, acho que ela pode ver o quão feliz ela deixou aquela família. Ela lhes deu a chance de ter tudo o que sempre quiseram. E não há nada como negar que, na verdade, esse é um final muito bonito, certo? Ah, e quanto a mim, Cassie e nossos pais? Bem, na verdade estamos muito mais próximos agora. Eu acho que tudo isso realmente abalou meus pais, especialmente minha mãe. Então, ela reduziu seu horário e, na verdade, passamos muito mais tempo juntas agora. Louco como às vezes algo grande tem que acontecer para pararmos e percebermos o que está acontecendo com as nossas vidas. O que você acha dessa história da minha família? Compartilhe seus comentários abaixo e não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para mais histórias assim.